eu sou o Ibsen e esse é o seu canal Ibsen sobre som e filosofia. E o assunto de hoje é Karl Marx, materialismo histórico, marxismo. E agora a gente vai começar com a hora do salve, se liga aí. Esse salve é para você que mandou o seu comentário. Vamos então, começando com o segundo ano A e segundo ano B do Colégio Moriá 2017. Um salve para o Vitor Cardoso, do primeiro ano do Colégio Moriá também, do primeiro B do Colégio Moriá. E mandando um salve para você que deixou seu comentário nos meus vídeos. Bruno Bright, Augusto Mizuno, Rafael Santana, Paul Jones, Maria Eduarda Siqueira, Vianney Silva, João Pedro, Vitória Batista e Vânia Mourão. Valeu, rapaziada, é isso aí. Vamos pro vídeo então. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Esta é uma máxima do filósofo judeu-alemão Karl Marx, que viveu no século XIX, filho de pais judeus convertidos ao cristianismo e que criou um sistema conhecido como materialismo histórico ou marxismo, socialismo, como você queira. Muito bem, Karl Marx teve uma inspiração muito grande no filósofo William Hegel, que tem um vídeo dele no meu canal, e que você vai entender que a partir de Hegel, a história da humanidade é explicada a partir de um processo dialético, onde todo o avanço da humanidade é baseado numa tese, que é o espírito de uma época, a antítese e a síntese. Karl Marx, ao ler isso, achou muito interessante esse conceito de um sentido da evolução da história, mas para ele essa evolução é baseada nos modos de produção. Para Karl Marx, a humanidade sempre muda quando mudam os modos de produção. E a partir da mudança dos modos de produção, existe uma mudança das superestruturas que estão em volta disso, que é a igreja, a religião, a educação, enfim, todas essas estruturas. Para Karl Marx, são 4 os estágios principais dos modos de produção: o tribal, comunal, feudalismo e a revolução industrial, ou seja, o capitalismo. É isso aí, então vamos lá. Vamos explicar primeiro o capitalismo segundo o conceito de Karl Marx. A partir da Revolução Industrial, os avanços tecnológicos, houve um grande êxodo do mundo das áreas rurais da Europa para as áreas urbanas para trabalhar nessas indústrias. E Karl Marx percebe que existe uma desigualdade muito grande entre a burguesia industrial e o proletariado. As pessoas trabalhavam em condições subhumanas, com salários muito baixos, crianças trabalhavam nessas indústrias e eram submetidas a castigos. E Karl Marx percebia que essa burguesia adquiria e acumulava muito capital e os proletários ganhavam muito pouco e viviam em condições subhumanas. E a partir daí, Karl Marx vai dizer que o capitalismo se baseia no acúmulo de riquezas. E existem 4 elementos básicos do capitalismo. O primeiro a gente pode chamar de alienação. Como o empregado, o operário, perde o controle a partir da Revolução Industrial, do avanço tecnológico, daquilo que ele está produzindo, ele não tem a noção do valor total e é muito mais fácil do patrão ludibriá-lo a partir dessa condição. Então ele não sabe o que ele produz, ele se torna parte daquilo que ele produz e ele não tem a noção do valor daquilo que ele está fazendo. A mais-valia. Para Karl Marx, no capitalismo, o operário vende a sua mão de obra e essa mão de obra tem um valor que não tem a ver com o real valor que aquela mão de obra vale. Esse valor excedente que se transforma em lucro é chamado de mais-valia. Lembre-se que o patrão ou a burguesia, segundo Karl Marx, já tem o valor do seu produto acrescido de lucro naturalmente no capitalismo. Mas aí se soma a isso aquele valor excedente do trabalho que é chamado de mais-valia. Para Karl Marx, outro ponto importante é a ideologia. Para ele, no capitalismo, existe a implantação de um discurso que tem por objetivo fazer com que aquele operário não perceba a situação de exploração e desigualdade que ele vive. Isso Karl Marx vai chamar de ideologia. E o fetiche da mercadoria é aquela
falsa sensação de que você tem que estar sempre consumindo coisas. Quando na indústria se construi os bens duráveis, como o nome já diz, são bens duráveis. Só que se eu não consumo, se eu não compro, a indústria vai ter o seu estoque acumulado. Então é necessário que haja uma falsa sensação de que você precisa estar sempre trocando de produto. Isso Karl Marx, essa necessidade de consumir, Karl Marx vai chamar de fetiche da mercadoria. É importante dizer também que Karl Marx ele não foi o pai do socialismo de fato, porque o socialismo utópico já existia antes dele. Karl Marx bebeu em fontes como os dos filósofos Rousseau, Feuerbach, o próprio Hegel. O que Karl Marx consegue é estabelecer um sistema, conseguir visualizar toda uma condição humana que vem se desenvolvendo, segundo ele, a partir da transformação dos modos de produção. É bem importante entender no materialismo histórico que o homem é que transforma a sociedade quando ele transforma os meios de produção. E que para Karl Marx, principalmente a partir da Revolução Industrial, essa luta de classes fica muito mais evidente. A burguesia contra o proletariado. Para Karl Marx é necessário que haja uma revolução do proletariado e a implantação de um regime socialista para depois culminar no que ele chama de comunismo de fato. Então, para Karl Marx é necessário que os proletários tomem os meios de produção e possam dividir esse lucro de forma igualitária. Para eles, num primeiro momento, é necessário que haja uma intervenção do Estado para que depois esse comunismo seja administrado pelas próprias cooperativas, pelos próprios proletariados. É um sistema que a gente sabe que por vezes foi implantado, ainda existem países onde o socialismo é vigente, mas é um sistema complicado, como também é o capitalismo. A minha função aqui como professor é te explicar como esses sistemas funcionam, né? A partir daí você estabelece aí a sua opinião, o seu senso crítico. Mas o que é importante entender para Karl Marx é que a humanidade se transforma a partir da transformação dos meios de produção e que os meios de produção modificam toda a estrutura ao redor do homem. Aí essas duas visões do capitalismo, do socialismo, liberalismo econômico, são questões para você entender primeiro para depois se colocar a respeito delas, né? Karl Marx morreu pobre, né? Morreu já com muitas dificuldades financeiras, mas aquilo que ele pensou transformou a história da humanidade posterior a ele. Espero que você tenha gostado, espero que você deixe seu like, espero que você deixe seu comentário para eu poder falar seu nome. Não se esqueça de ativar os sinos aí, o sininho da notificação, ok? Para você receber notificação sempre que eu fizer um vídeo. É isso aí, tamo juntão, salve!